Sejam bem-vindos a mais um episódio do PodClean Saúde e Gestão, o nosso podcast trazendo para você entretenimento e conhecimento. Eu sou o Renan Ribeiro, estou aqui com meu parceiro Hugo França, e hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, né? Marilena, psicóloga, né? Pessoa que eu conheço aí há um bom tempo, minha psicóloga, minha paciente. É um prazer receber você aqui, Marilena, para esse bate-papo, um bate-papo descontraído, falar um pouquinho sobre profissão, sobre gestão, né? Primeiro, se apresenta para o público. Quem é a Marilena, por favor? Eu gosto sempre de colocar que antes da minha profissão vem quem eu sou em casa, né? Então, eu sou esposa, sou mãe, sou filha e sou cristã. Eu acho muito importante que as pessoas saibam o geral, né? E eu sou psicóloga. E eu sempre falo que meus títulos não me representam. A Marilena vem antes de todos os títulos. Então eu gosto muito da minha porção mãe e esposa. Gosto muito. Eu sempre falo isso pra ti, né? Eu gosto de família. Então, como psicóloga, a minha área que eu tenho muita afinidade é família. Legal. E conta pra gente um pouquinho disso, como é que veio essa carreira, quanto tempo tem que você está na psicologia, como é que você construiu esse vínculo com a família? Sempre foi a família ou foi sendo construído? Olha, na clínica foi sendo construído, né? Porque quando você forma, você é tudo um pouco. Então, quando eu me formei há 14 anos atrás, né, aproximadamente há 14 anos atrás, eu atuei no CRAS, atuei no CREAS, atuei na medida socioeducativa, na unidade de saúde, no Tribunal de Justiça. Então eu atuei em todos os lugares para eu me encontrar. E o lugar que eu me encontrei foi na clínica. E na clínica eu descobri que a família era a base para todos os problemas que as pessoas chegavam até a mim. Quando elas chegavam, tudo ia chegar no problema familiar. Se você cuida da base, você cuidava do todo. Então, assim, ponto a ponto, eu ia descobrindo que atuar com a família seria o ponto onde a gente ia achar o equilíbrio do ser humano e o equilíbrio do meu paciente. Então, hoje eu sou terapeuta familiar, né? E eu atendo toda a família de uma vez só, tem vezes que eu atendo todo mundo de uma vez só, né? Eu atendo pai, mãe, filho, porque tudo se confunde. E quando você resolve muitas vezes você nem precisa tentar resolver o outro. Esse resolvido consegue levar a resolução para o restante da família. Tem hora que dá uma travada? Tem hora que dá uma travada. Mas a família, para mim, ela sempre foi base. Eu vim de uma família muito grande, né? A minha família é uma família bem diferente, né? Meu pai, ele é mecânico e a minha mãe era dona de casa. Depois ela se tornou pedagoga, mas ela se formou em pedagogia com 50 anos de idade, né? Então ela demorou a se formar. Então na minha família nós tínhamos 25 pessoas dentro de casa, como filhos. Realmente era uma família grande. Era a família. Era a grande família maior que a do Lineu. Ó. Assim, a gente fala fixo, né? Porque era aquela coisa rotativa. O papai, como ele era mecânico, ele ia consertar carros. Eu sou de 69. Essa parte depois corta, né? Então, assim, ele ia consertar os carros e na estrada ele via crianças abandonadas. Então, ele colocava na carroceria da caminhonete, avisava para os vizinhos, olha, essas crianças estão lá em Paraíso, na oficina mecânica, pioneira. Aí chegava em casa com a caminhonete cheia de criança. Aí minha mãe chegava, cuidava, tratava, e assim foi gerando aquele monte de menina. Então nós éramos 25, 5 biológicos e 20 agregados. Não adotava porque não tinha essa cultura de adotar, né? Hoje não, hoje adota. Antigamente era agregado, ia ficando lá, ia ficando lá, ia ficando lá. Aí de repente chegava as mães, também ia ficando lá. Né? Então a gente cresceu dentro de um ambiente familiar onde a gente via que o meu pai e a minha mãe, ele era o nosso centro. Quando eles estavam bem, todo mundo estava bem. Quando um deles estava mal, todo mundo estava mal. Então isso ficou muito fixo na minha mente. Se o pai e a mãe conseguem se regular, as crianças vão se regular.
Legal. Né? Então, aí isso vem da história, né? Hoje meu pai tem 96 anos e a minha mãe tem 82, graças a Deus estão vivos, ativos, muito ativos, dando trabalho agora. Mas não tem 25 mais dentro de casa? Não, hoje só o meu irmão tá lá dentro da casa, né? Mas por eles ficam sozinhos, eles não gostam nem de empregada dentro de casa. Olha que louco. Eu vou falar, mamãe não gosta. coisa muito doida, né? O meu caso, assim, pensando família, assim, eu casei 2 vezes, né? E minha esposa tem 3 filhos, eu tenho 1, e os meninos foram saindo. Hoje a casa sou eu e ela. E eu sinto claramente aquela... Hoje ela se adaptou, mas ela sentiu muito tempo a síndrome do ninho vazio. Eu acho que os meninos foram saindo e querendo trazer todo mundo de volta. Para eles, com 25, hoje tá só os 2, deve ser assim, foi um período de adaptação, não foi não? Com certeza. Porque foi saindo aos poucos, né? Foi saindo... Não saiu todo mundo de uma vez. Imagina que de 25 para o ninho ficar vazio, demorou muito. E eu acho que eles torciam um pouco pro ninho ficar vazio, né? Em algum momento ele falou, não, calma, tô agregando muito, vamos diminuindo? Não, e tinha a rotatividade, né? Porque meu pai, a gente morava do lado da oficina, então tinha os mecânicos também, que acabavam ficando lá em casa também. Então, era uma rotatividade muito grande. Tinha que ser um ninho bem grande, né, Marilena? Para caber esse tanto de... Não era uma casa meia água de 4 cômodos. Era o quarto do meu pai, nosso quarto, a sala, a cozinha e o banheiro era do lado de fora. A gente ficava meio que empiado mesmo, assim, ficar todo mundo junto, sabe? Aquela coisa assim. Que legal, hein? Que experiência. A gente lá não tem esse negócio de isso é meu, isso é seu. A gente não tem problema em dividir, a gente não tem problema em um pegar as coisas do outro. Primeiro que a gente não sabia o que era de quem, né? Era todo mundo muito misturado. Era tudo muito misturado. Né? Legal, interessante. E a psicologia, ela não nasce assim do nada. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito inteligente. Né? Ela é muito inteligente. Você não tem noção, tanto que minha mãe é inteligente. E o meu pai não fica atrás, né? A minha mãe, ela gerenciava tudo isso de uma forma, assim, incrível. Cada um ficava no lugar. E a gente aprendeu muito com ela. O meu pai era aquele cara bobo, que a gente fazia o que queria dele, mas ele fazia de conta que não. E a minha mãe fazia de conta que a gente fazia o que quisesse dela, mas só que não. Então era uma coisa assim, sabe? Ela botava a regra, mas ele fazia de conta que era ele que tinha feito a regra. Mas nunca era. Então a gente todos estudamos fora, né? Eu estudei... Estava vendo você falar que morou no Rio, em São Paulo, você também, né? Eu morei em Petrópolis. Estudei num colégio interno em Petrópolis, eu e meu irmão. Era depois bom, tirando o frio de Petrópolis, a cidade é boa. Essa infância aí foi onde? Paraíso aqui. Em Paraíso? Ah, legal. Paraíso. Na época era Paraíso do Norte, Goiás. Como é que é o nome do seu pai? Floresvaldo. Seu Floresvaldo, se o senhor estiver assistindo aí, viu? Quem mandava na casa era o senhor, viu? Ela tá... Não é a esposa do senhor, não. Até hoje ele fala isso, que é a minha mãe que manda. Hoje mesmo de manhã cedo ele fala, amanhã é aniversário da minha mãe. Mãe, se na hora que a senhora estiver vendo, parabéns. Mas brincadeiras à parte, eu falo assim, só existe 2 tipos de homem no mundo. O que a mulher manda e o que mente. E o que você tem que escolher qual que você é. Você mente que você manda em alguma coisa, ou você aceita que é ela que manda. Mas no final das contas, só existem os 2. E entrando nesse lugar aí, nessa brincadeira aí, a gente estava começando a falar ali, né? Sobre muitas vezes os casamentos não darem certo porque as mulheres não escolhem homens para casar. Elas escolhem meninos. E aí dentro do casamento elas buscam um homem. E não tem esse homem. Porque o homem antes de casar, né? O menino antes de casar tem que virar homem. E tem muito menino casando e não conseguindo se adaptar. Porque isso tem que vir antes, né? Vem na construção familiar. Vem na construção familiar. E hoje, nessa sua área de atuação da família, aproveitando que você puxou esse novelo aí, onde que isso tem mais impactado, ou a sua avaliação em relação às carreiras profissionais? Porque isso, com certeza, é um caminho. Vem do casamento, não casa tão bem, tem um filho, esse filho, de alguma maneira, herda alguma coisa ali dessa herança de relacionamento de pais e reflete isso na carreira dele. Como que isso tem acontecido na sua visão? Olha, hoje a gente vê muito filho perdido, porque as profissões são escolhidas pelo dinheiro, né? Aquela construção dentro da família, você tem que se formar no que dá dinheiro.
E aí a criança, ela cresce com essa ideia de que eu preciso escolher uma profissão por dinheiro. E ela esquece de se identificar com essa profissão. E aí muitos dos meus pacientes, eles estão numa profissão, alguns são bem-sucedidos, mas eles estão insatisfeitos e acabam ficando depressivos, porque não é o que eles queriam. E isso vem dessa construção dentro da família. Porque uma família que interfere muito na escolha do filho, na profissão, sem colocar alguma coisa muito clara, né? Olha, você tem que escolher uma coisa que você vai fazer bem, porque isso você vai fazer pro resto da sua vida, até você se aposentar pelo menos. Então você tem que ter certeza do que você quer. Porque não adianta você começar a coisa e no meio dela você começar a surtar. E eu vejo muito isso dentro. O pessoal do direito é o que dá mais surto. Direito? O direito é o que dá mais surto. Interessante essa analogia. Como que é isso, Marilena? Assim, a gente fica vendo, né? A gente tem, os meninos vão com você lá e tudo, mas é uma coisa que a gente fica na dúvida, né? Como pai, como fazer, né? Porque a gente não quer deixar os filhos também à mercê do que aprender lá fora, né? Mas como dosar isso? Porque ele na escola, dependendo da escola que ele está, ele recebe alguma influência para alguma coisa, né? Na rua ou no meio, os amigos, às vezes outra. Em casa, até que ponto a gente deve ir nessa influência das escolhas deles, né? É uma dosagem difícil da gente, né? É difícil e é fácil. Porque se você estiver perto do seu filho, você estiver observando o seu filho, você vai ver, a gente chama de chamado, né? Vamos falar assim. Você vê a aptidão dele para alguma coisa. Se você se olhar, primeiro a gente tem que olhar para si. Como é que eu era? Como é que eu escolhi a minha profissão? Como é que eu me sinto dentro da minha profissão? Em que momento eu descobri essa profissão? E aí quando eu consigo ver aonde foi que eu comecei a gostar da minha profissão, eu começo a descobrir como é que eu vou conduzir meu filho. Por isso a importância dos pais se conhecer para poder educar. Porque tem pai que não sabe nem o que é, né? E aí quer educar um filho, conduzir ele. Eu vou te dar um exemplo que é o que eu mais vivo, né? Que é o dos meus filhos. O meu filho mais velho, ele é totalmente tecnológico. Ele trabalha com tecnologia, né? Ele faz animação gráfica. Ele trabalha fazendo game, meu pai chama de boneco, né? Fazendo os personagens de RPG, né? O mais velho. Isso ele descobriu, ele tinha de 9 a 12 anos de idade. Um dia ele chegou, a gente tinha aquele computador, PCzão, né? Bem... Aqueles antigos, com a tela desse tamanho. Aquela caixona, né? Então ele tava com o mouse e aí ele desenhou e ele animou. Depois no final eu mostro pra ti o desenho que eu guardei, né? Ele gravou aquilo e ele falou, mãe, eu já descobri o que eu quero fazer. Ele tinha 9, 10 anos de idade. Eu falei, o que é? Aí ele me mostrou isso aqui. E eu achei aquilo incrível. Aí eu peguei um celular, aqueles Nokia antigos, né? E gravei a tela do computador. E aí eu tenho essa gravação até hoje. E aí eu falei, não, ele já escolheu o que ele quer, tranquilo. E ele foi, tecnologia. Aí ele passou na Federal, né, em ciência da computação. Ele ficou 6 meses na Federal. Não foi bom porque não tinha professor. Aí ele falou, mãe, não é isso que eu quero, não é esse parte da tecnologia. Eu falei, então o que você quer? Aí a gente sentou numa quinta-feira, nunca me esqueço. Ele falou, quero isso. Aí a gente achou uma faculdade em Goiânia. Ele foi para Goiânia, quase morri do coração. Síndrome do ninho vazio. Não, síndrome da mãe do afasto. Tipo assim, o menino não atravessava nem até o Antônio segurado sozinho, de repente o menino foi morar em Goiânia sozinho. Então eu falei, não, tá bom, vamos lá. Aí meu irmão foi com ele, né, porque ele ainda era menor, tinha 16 para 17 anos. Ele foi para Goiânia, fez a prova, ganhou 80% de desconto na mensalidade, né? Porque, tipo assim, a prova era no sábado, ele saiu na sexta-feira, chegou no sábado de manhã e já foi direto pra prova. Então, eu acho que ele foi bem. Sim, com certeza. Aí, passou, aí depois eu fui, aluguei um apartamento, montei e falei, agora é a tua vez. Sentei com ele, chorei horrores, que a gente não pode mentir, né? Então, eu chorei e falei, olha, tá por sua conta.
vim embora. E ele ficou lá 4 anos estudando e hoje ele é formado nessa área. E exerce nessa área. E ele exerce nessa área. Só que é bom porque ele ainda está dentro de casa, né? Que ele ia embora para os Estados Unidos na época da pandemia. Aí não foi, ficou, ele arrumou um emprego online. Aí ele fica lá. A gente quase não se vê, porque ele fica o tempo todo no trabalho No dele. mundo digital dele. É. E o mais novo, com 12 anos, falou que queria ser médico. Né? Aí ele falou, mãe, eu quero ser médico. Eu falei, ok. Por quê? Ele via movimento de cuidado, de cura, ele me via trabalhando. Aí ele falou, eu quero ser médico e eu quero, né? E eu falei, ok, com 12 anos. E ele se dedicou e ele fez todos os passos pelo que ele queria. Eles não estudaram em colégio de ponta, né? Eles estudaram num colégio pequeno, um colégio bem... que não tinha uma educação avançada. E aí ele passou no vestibular na primeira vez. Eu vou trazer uma contribuição agora, até vai ajudar o Hugo de alguma maneira, eu acho que o Hugo está com os 2 filhos aí nesse momento, eu acho que essa dificuldade, mas assim, 2 pontos que eu acho que são muito importantes, que corroboram muito o que você disse. No meu caso, primeiro, depoimento de vida real, meu. Talvez lá com os 12, 13, 11 anos de idade, acho que talvez até um pouco menos, eu falava assim, não, eu quero ser dentista. Era uma visão. Porque eu tinha uma madrinha, que é a irmã da minha mãe, que o marido era odontólogo e era meu espelho de pessoa, assim, eu via aquela profissão, achava aquilo legal, eu ia para Brasília, na época eu morava em Goiânia, ele estava em Brasília, e eu achava legal a forma como ele cuidava do dente e tal, não sei o que, beleza. 2 ou 3 anos depois disso, a esposa da minha tia, minha madrinha, faleceu num acidente. E eu perdi muito o vínculo com aquela família. Porque minha tia faleceu, meu tio ficava mais em Brasília, a gente estava em Goiânia, meus pais eram separados, e dentro de casa eu não tinha essa visão. E eu comecei a ver o quê? Qual era a vida que a minha mãe tinha. Minha mãe era aquela pessoa que resolvia o que precisava. Ela era vendedora e botava dinheiro dentro de casa. Ela precisou, não tinha essa de passar dificuldade, mas ela também não estava com a gente, eu estava com os meus avós. E eu aprendi a viver vendo o que ela fazia. E hoje eu fazendo, depois do que você está falando, eu fazendo uma autocrítica, uma autoanálise, eu vejo que eu não me tornei um dentista porque eu perdi uma referência dentro daquele meio de caminho, e talvez a profissão que eu escolhi hoje foi vendo o que minha mãe fazia. Quero vender. Hoje não necessariamente vender porque eu não vendo, mas a minha profissão como um todo, ela é ligada a resolver problemas. Eu fiz engenharia de software, eu fiz administração, eu fiz 2 faculdades, mestrado, pós-graduação, mas no final de tudo, eu falo que eu sou um resolvedor de problema. Eu resolvo o problema das pessoas, porque eu via que era o que minha mãe fazia do jeito dela. E talvez a profissão que eu escolhi não foi o que eu queria lá atrás. Ah, Renan, mas não é o que eu quero, acho que eu gosto do que eu faço hoje. Mas essa escolha do que era foi muito do que foi me apresentado pela minha estrutura familiar e o que eu podia fazer. Ah, podia ter feito medicina, podia ter ido para outro lado? Talvez, mas o que eu vivi naquele momento foi meu avô, que era pai do meu pai, Renanzinho tem que fazer tecnologia, ele gosta demais de computador. Eu desde muito menino, você falou de computador, desde o 386 DX4, que foi o primeiro computador, era uma carroça, vamos dizer assim. A gente tinha aquele pulso na madrugada, esperava dar meia-noite para poder acessar a internet e não ter um custo mais alto com a transmissão de dados ali. Isso era o quê? 98, 99, sei lá, 97. Mas enfim, era o que a gente fazia para aquilo. E aí meu avô falava isso, mas eu via meu avô nas férias, meus pais eram separados. Quando eu dei por mim, eu falei, não, vou fazer tecnologia, é isso aqui. E a vida foi apresentando outras oportunidades no meio dela, mas eu vejo que a família tem essa responsabilidade. Acho que isso é muito do ecossistema familiar. E aí trazendo para que eu falei que eram 2 pontos, o meu enteado, que é o João Pedro. O João vem numa família onde a minha esposa queria muito ter um filho médico. E aí isso pesou muito sobre a minha enteada mais velha. A Marcela por muito tempo tentou fazer o que a mãe queria. E aí um dado momento, com influência minha e do mundo em geral, ela acabou indo para odontologia. E aí ela fez algum tempo de odontologia, tentou medicina por muito tempo, passou, mas não foi, não queria, não era o que ela queria. Foi para odonto, fez na Univangélica em Anápolis um tempo, aí depois largou o odonto, não era o que ela queria. No final, hoje ela se formou em Direito. Então assim, ela transitou
em todo mundo, às vezes pelo familiar, pelo não sei o quê. A Rafaela, já do outro lado, fez direito, formou, passou na UAB antes do final da faculdade, com 1 ano e meio a 2 anos de formada, surtou, desistiu, hoje está se formando em medicina. Largou tudo para fazer a medicina. E o João sempre foi aquela incógnita. Cara, o que o João vai ser? A gente, como eu já estava com a Viviane há muito tempo, a gente não impôs nada. Ele falou, cara, deixa ele vai escolher o que ele quer. Porque a gente errou com a Marcelo lá, podia ter feito uma carreira muito antes, perdeu lá 5, 6, 7 anos da vida ali, pipocando de um lado para o outro até cair no direito. E a outra fez e desistiu, falou, não, vamos deixar o João Pedro aqui, deixa ele. E ele foi muito nesse mundinho dele de tecnologia, que era o que ele gostava, game, não sei o quê. Hoje, fez ciência da computação, formou tem 1 ano, mudou para Goiânia, está empregado, trabalhando, feliz da vida, numa carreira que ele escolheu. Então, literalmente, a gente acha que no nosso caso, conseguiu enxergar isso com erros e acertos. Mas para quem está assistindo a gente e leva isso, acho que faz total sentido o que você falou, deixar o mundo, trazer a criança, mostrar a aptidão e tentar de alguma maneira construir isso. Porque no mundo que a gente vive não tem mais a carreira que dá dinheiro ou que não dá dinheiro. Tem o bom profissional e o profissional ruim. Se você for bom profissional, você vai ganhar dinheiro independente da carreira que você escolha, desde que você seja bom no que você faz. Quando eu fui fazer psicologia, as pessoas falavam muito isso, né? Que é uma carreira, falavam assim, Marilena, não vai dar dinheiro, psicologia não dá dinheiro. Né? E não é verdade. Não dá dinheiro para quem não quer trabalhar. Se você quer trabalhar, se você se dedica no que você faz, se você se especializa, se você vai atrás, se você estuda, e aí eu costumo dizer que cada paciente meu, eu estudo sobre ele. Né? Então, qual é a sua abordagem? A minha abordagem é a do meu paciente. Né? Eu sou cognitiva comportamental. Então, a demanda do meu paciente, se a minha abordagem não consegue abranger ele, eu vou atrás de alguma coisa que vai ajudar ele. Né? Uhum. Então, eu acho muito importante, dentro das profissões, a gente entender que o dinheiro ele não pode ser o teu condutor. Né? Você não pode ser teu condutor. Na minha casa, cada um, minha família, né, materna, tudo, cada um tem uma profissão. Meu pai é mecânico, minha mãe é pedagoga, a minha irmã mais velha é advogada, a segunda é advogada também, só que ela foi para a área militar, então ela é tenente-coronel, o outro é arquiteto e a outra é paisagista, os biológicos, né? Aí não precisa estar nos 25, senão vai dar a hora de nós almoçar, não vai dar. Pode ficar tranquilo, os 5, né? Os 5 biológicos são isso. Então, cada um foi uma área. Né? E meu pai e minha mãe sempre deixou a gente muito livre para escolher. Interessante que todos criados no mesmo ambiente, com as mesmas influências, né? E totalmente cada um... Mas filho é isso, né? Eu tenho a Ana Júlia, 13 anos, o Filho com 10, mas um não tem nada a ver com o outro, nem na aparência física. É impressionante como que as personalidades mudam, né? Lá em casa, principalmente a aparência física. Meu pai é loiro dos olhos azuis, então eu tenho 2 irmãs loiras, uma dos olhos azuis e outra dos olhos verdes. Aí tem meu irmão que tem quase 2 metros, né? Ele tem a pele bem clarinha. Aí tem eu, que eu sou aquela cor que a gente não sabe direito qual é. Eu faço parte da estatística brasileira. E a minha irmã, ela tem o cabelo bem escuro e da pele bem clarinha também. Então lá em casa nada é parecido. Então a gente, para cuidar de filho, a gente tem que olhar para os nossos filhos e sentir os nossos filhos. Não tem uma receita, sabe? O que funciona para os meus, talvez não funcione para os seus. O que você pode ter é um norte, sabe? Aquela coisa assim, tipo, isso aqui. Uma coisa para mim que é para todos os filhos, quando eles são pequenos, 0 tela. Tipo, se você não der um celular, é perfeito. Porque existe uma pesquisa onde diz que criança que recebe celular antes dos 12 anos, a probabilidade dela ter algum problema psiquiátrico é tipo 80%. Ela vai desenvolver ansiedade, ela vai desenvolver paranoia, ela vai desenvolver uma crítica pessoal muito alta, porque ela vai se comparar muito com o que ela vê na internet. Então, é saudável você não dar celular para a criança até ela completar os 12 anos, onde ela tem um ponto mais crítico, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E não é radical isso, porque a criança, o cérebro dela não funciona igual o nosso.
E o nosso já está totalmente bugado, né? Diga-se de passagem. Então, assim, se você prestar atenção, quando você pega um celular, você fica horas rolando na tela e um belo momento você fala assim, gente, chega. E aí você não consegue nada, chegar. né? Sabe? E você não gravou nada, porque o teu cérebro passa a não gravar mais. A gente chama de dopamina barata. Né? O cérebro está acostumado com dopamina barata, então é muito difícil você gerar dopamina por si só. Aí você fala assim, você tem que ir numa academia para gerar uma dopaminazinha boa, né? Uhum. Aí você não vai, porque no telefone já gera. Né? Então, você tem que ter o tempo todo muito cuidado com o que você passa para o seu filho e o que você consome. Se você consome uma dopamina barata, você vai ensinar ele a fazer essa dopamina barata. Então, a gente precisa estar o tempo todo com cuidados com os nossos filhos, com os nossos casamentos também, sabe? As pessoas, elas não cuidam do casamento, não cuidam das relações. Né? As relações, elas são superficiais. E muito tem a ver com a tecnologia. A tecnologia, ela veio para nos ajudar, isso que a gente está fazendo aqui, né? Ela veio para nos ajudar, mas a gente usa de forma errada. Tem um monte de coisa que veio para nos ajudar. Os enlatados veio para nos ajudar, né? Numa hora de precisão, mas o que a gente faz? Coloca ele todos lá dentro da geladeira que fica mais fácil. Então, a gente usa as coisas que foram feitas para ajudar como uma rotina. Assim as nossas relações. A gente precisa se aprofundar nas nossas relações para que elas sejam saudáveis. Assim com nossos filhos. A gente precisa se relacionar com nossos filhos. Eu vejo que esse excesso de informação faz com que essas crianças ficam muito aceleradas, né? Eles vão... a gente, por exemplo, você senta na frente para a TV com seu filho e ele vai ali naquele YouTube, naqueles videozinhos nos shorts, lá nos videozinhos curtos, ele começa a assistir uma coisa, você nem entendeu o que vai passar. Ele já entendeu e ele já quer passar para o próximo. Ele não tem uma sequência. Fala, não, volta lá, eu quero ver o que está... Ele já entendeu ali e a cabeça dele já está num... Já entendeu, já julgou, já classificou e já foi para o próximo. Já quer outra informação, né? Ele já quer passar para a próxima informação. Então é um excesso de informação de coisa tão grande que parece que quando ele senta com você para conversar... Ele acha chato, né? Ele não tem paciência porque é tão pouca informação que você passa ali naquela conversa. Você não consegue passar o volume do YouTube. Você não consegue acompanhar o que ele tem ali. Aí ele quer ir pra lá, pra tela, né? Sem contar que no YouTube eles agora colocaram o ritmo, né? Tipo, você coloca no 2, no 3, no 4. Você consegue aumentar a velocidade. A velocidade. Aí, num diálogo não dá pra ter assim. Não dá para botar num e-mail. Não dá. Hugo, fala num e-mail. Vamos. Não dá. E aí as relações, elas estão assim, né? Hoje um adolescente não tem paciência de ficar perto de um idoso, né? Eu tenho muito orgulho e muita vaidade também. O meu filho, ele senta, ele fica 2, 3, 4 horas conversando com meu pai. E eles ficam e eles prestam atenção. Por quê? Porque eles não são viciados em tela. Nem eu, né? Que eu reclamo o tempo todo. Né? Agora, isso aí a gente tem que admirar eles, assim, eu falo que nesse ponto de vaidade aí, eu tenho meus pontos de benefício, que assim, eu sentava com meus avós, meus bisavós, e meu avô com 80 anos, cara, era a mesma história toda vez que eu sentava para conversar, assim, não a mesma, com as mesmas palavras, mas era o mesmo acontecimento, o mesmo ocorrido, e se eu via aquela história de formas diferentes, era bom, porque toda vez que ele contava, eu entendia alguma coisa nova que eu não tinha visto, eu sempre fui muito, assim, perspicaz para ver o que meu avô fez para chegar onde ele chegou, como que ele fez, o que pode ser feito para aquilo, e eu gostava de ouvir aquilo, isso é verdade. Hoje, se eu pegar essas crianças de hoje e falar, senta ali com seu avô, ele fica ali uma hora, vai para Araguacema, passa 1 hora, faça 3 dias com seu avô lá. Quero não vou lá só rapidinho e volto, não, é uma realidade. Isso tem a ver com a tecnologia. Por quê? Porque as histórias hoje, antigamente as histórias iam passando, né, na fala. Você contava, eu te ouvia, aí depois eu contava aquela história. Hoje não, as histórias são contadas pelo telefone, né, pela tecnologia, e você não consegue absorver ela do jeito que ela aconteceu. E nem ver a emoção das pessoas que passaram naquela história. Uhum. Quando você senta com um idoso, tipo assim, há muita história do meu pai, né, que eu tenho 56 anos, 56 anos de história do meu pai, eu sei, porque eu estava, né?
Então, todas as vezes ele conta para os meus filhos o dia do meu nascimento, que é o dia que a galinha subiu em cima da mesa e espalhou a farofa de jabuti. Aí, na outra vez, aí ele conta mais um pedaço. Então, a gente tem que entender que essas histórias, elas vão ser gravadas na cabeça deles. Você já notou que você chega perto de uma pessoa, você não sabe a história dela? Ela conta só o superficial. Ela não tem aquela habilidade de sabe, dos detalhes. Ela não vivencia os detalhes. Primeiro que ela não lê livro, né? Elas pegam, esse livro já tem o filme? Tem. Então eu assisti o filme. Agora o aplicativo de sucesso é um aplicativo que pega um livro de 100 páginas e resume em 12 minutos. Então ninguém quer mais ler o livro, ele quer ouvir aqueles 12 minutos de resumo. E para ele tá resolvido. Mas é o que você falou, ele não consegue pegar a essência da história toda, né? A emoção inteira é perdida. E aí as pessoas ficam assim, a pessoa está com ansiedade. Ela está com ansiedade porque ela está com um ritmo diferente, né? Tem um livro que eu li do C.S. Lewis, que ele fala a forma de fazer o ser humano perder a eternidade, né? Que é a carta do demônio para um jovem aprendiz. Ele fala que a forma de fazer isso é deixar o ser humano ou no passado ou no futuro. Porque a eternidade está no presente. Então, se você não vivencia o seu presente, e você fica no passado, fica no seu futuro, são duas coisas que não existem. Nem existe passado e nem existe futuro. Existe o quê? Esse agora, que nós estamos aqui, né? Então, a forma de você perder a sua essência é você não se conectar com o seu agora, né? E é a forma de você perder a sua eternidade, porque você não fica grato, você não consegue ficar feliz com o que você está vivendo. A busca de algo que você nunca vai alcançar, que eu brinco que quando a gente fala, isso vem muito da psicologia, me corrija se eu estiver errado com as conexões de palavras, mas quando eu estou lá muito no futuro, eu gero ansiedade. Quando eu estou muito no passado, eu gero a depressão. Isso. Então, eu quero curar a depressão. Cara, vamos viver o hoje e parar de se preocupar com tudo que aconteceu de ruim, com as coisas que já passou, porque o tempo não volta. Você consegue ajudar. Estou ansioso, você está pensando demais no que vai acontecer amanhã. Vamos parar de pensar no que vai acontecer amanhã e viver hoje, que você cura a ansiedade. Então, no final, eu sei, claro, que são doenças, existe todo um tratamento, mas de forma genérica, é muito sobre isso. É sobre isso, porque as pessoas, elas se arrependem muito de coisas que elas não fizeram. Elas não se arrependem do que elas fizeram, elas se arrependem do que elas não fizeram. E elas ficam tentando voltar atrás para ver se elas corrigem alguma ausência, sabe? Se eu tivesse feito tal coisa, eu não estaria aqui. Ou então ela fica muito no futuro. Hoje, 5 horas da manhã, uma paciente me ligou, acho que já tinha uns 4 anos que eu não atendia mais essa paciente. Ela me ligou umas 300 vezes. Aí meu telefone estava na sala. Aí meu esposo falou assim, amor, teu telefone tá tocando muito. Aí eu trouxe. Aí eu tive que atender, né? Então assim, ela tava, e se eu morrer? Falei assim, o que é que tá acontecendo? Ela, não, mas eu quero perguntar pra ti, se eu morrer? Falei, não, mas me explica, o que é que tá acontecendo? Ela, não, mas me explica, se eu morrer, eu vou pra onde? Eu falei, eu não sei nem onde tu tá agora, como é que eu vou saber pra onde tu vai? Aí ela riu, né? Aí ela, tá vendo, eu sabia, se eu conversasse com você, eu ia ficar calma. Eu não sabia nem onde ela tava, como é que eu ia saber pra onde que ela ia, né? Eu falei, minha irmã, eu tava dormindo. Né? Então assim, as pessoas, elas começam a desenvolver uns pensamentos sem lógica. Se eu morrer, pra onde que eu vou? Mana, vive, tu tá aqui, vive agora, né? Então o sentimento de ansiedade do que eu não posso controlar, ele dá o ser humano fica acelerado pra ver se chega. Eu vou fazer de tudo pra chegar amanhã, porque aí eu sei o que vai acontecer amanhã. Quando você chegar amanhã, já não é mais amanhã, É hoje. entendeu? Então fixa aqui. Marilena, eu vejo muito, assim, eu que acompanho você um pouquinho mais de perto, né? E eu vejo muito que você trabalha muito no seu atendimento a religiosidade, né? Eu acho que você, usa, vamos dizer assim, usa muito disso para, né,
Como que é isso, assim? Até onde você acha que isso é importante para a criança, para o casal, dentro da psicologia? Fala um pouquinho disso para nós. O ser humano, ele não é só uma coisa. Ele é trino na minha concepção, né? E na psicologia também ele é trino, né? Então, na psicologia, vamos dizer assim, de Freud, ele é id, ego e superego, né? No cristianismo, né, a gente vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, assim, a gente não tem como a gente se desconectar. Dentro do consultório, eu procuro sempre respeitar a religião do meu paciente. Ele chega e ele fala de fé, eu sigo na linha que ele está falando, sobre a fé dele. E eu, como pessoa, eu acho muito importante a pessoa ter fé. Ter fé, ter alguma coisa que conduz ela. Porque o que faz a gente ter esperança é essa fé, que a gente é desenvolvida desde lá da nossa casa, né? Meus pais são católicos, eu não sou católica, eu sou evangélica. Mas eu não vejo diferença do Deus do meu pai e da minha mãe, do Deus que eu sigo, né? Eu tenho minhas tias, que as irmãs do meu pai, elas são espíritas. Quando ela fala de Deus, é o mesmo. Então, para mim, a religião, ela não tem assim um significado. Para mim, a fé da pessoa tem um significado. O que vai alavancar a vida dela, ela poder se conectar com o divino que ela acredita. E aí eu acredito que ela fica mais forte. Porque se você acreditar que tudo acaba aqui, fica muito sem graça, né? Sim. Fica tudo muito sem graça. Então, assim, eu acredito que quando a pessoa se conecta com a fé dela, ela respeita mais as pessoas, ela aceita mais as pessoas, ela perdoa mais as pessoas. Por quê? Porque aí ela tem aquele ser que perdoa ela, apesar de tudo que ela sabe que ela é, né? Porque se você parar para pensar, fala assim, gente, Deus, ele deu o filho dele para morrer por mim, mesmo eu sendo quem eu sou. Porque todo mundo sabe quem a gente é, né? Tu morreria por tu mesmo? Sabe? Aquela coisa assim. Então a gente fala, por que não perdoar alguém? Então quando você se conecta com alguma coisa maior, fica mais fácil você se deslocar do lugar que você está para uma possível cura da sua alma, do seu intelecto, né? Eu atendi um homem que ele era ateu. Para mim estava tudo bem ele ser ateu. Ele acreditava em quê? Nele mesmo. Ok, vamos trabalhar no que ele podia fazer por ele mesmo. No final ele descobriu que ele não podia fazer muita coisa para ele. Aí ele falou assim, agora, como é que a gente trabalha? Eu falei, isso não é eu que vou falar para você. É uma coisa que você tem que descobrir de você, né? Aí ele virou, como é que ele foi para uma religião chamada Seixinoye. Já ouviu falar? Já, mas não conheço. Aí ele foi para uma Seixinoye, que é meio que assim, né? Você se concentra em você e você busca, né? Basicamente isso. Não me aprofundei muito, mas foi bom para ele ter buscado alguma coisa. Por quê? Ele tinha uma luta dentro dele, porque os pais dele eram muito católicos e ele tinha essa luta, porque os pais dele, na concepção dele, não eram bons. Então aquela religião não servia de nada se não transformava ele em bom. Então ele tinha que trabalhar na forma dele enxergar ele, não enxergar o pai e a mãe dele. O pai e a mãe dele deram o que eles tinham para dar, né? E aí ele conectou aquilo com a religião. Então ele decidiu não ter religião. E aí depois ele foi para a e ficou de boa. Então a religião, ela te conecta contigo, sabe? Para mim é isso. Hoje a gente fala muito da busca do homem dentro da visão de Cristo. Como é que Cristo cuidaria da sua esposa? Como é que Cristo cuidaria dos seus filhos? Era assim? Era gritando? Era batendo? Né? Ou era sentando e contando uma parábola? Né? Como é que fica mais fácil a gente ensinar alguém? A forma mais fácil de você ensinar alguém é contando uma história para ela. Porque se eu chegar perto do teu problema e começar a falar só sobre o seu problema, você vai se concentrar muito no seu problema. Mas se você chegar e me falar e eu te contar uma história através do problema que você tem, você vai conseguir se conduzir por isso. E Jung fala muito sobre isso. Jung fala muito sobre contos,
né? Ele fala, quando você conta uma história, você faz com que a pessoa se conecte com a história. Tem até uma psicóloga que ela fala assim, a história, o conto dar conta. Quando eu conto alguma coisa, você consegue se conectar com aquele conto e você consegue entrar em contato com aquilo que te falta, né? E Jesus fazia isso. Quando Jesus falava sobre as parábolas, ele falava de peixe para pescador, ele falava de dinheiro para os empresários. Então ele conseguia fazer com que a pessoa se enxergasse através daquilo que a pessoa tinha mais afinidade. Então, a religião para mim ela é um fundamento. Não tem como a gente chegar nem pode, né? Eu chegar para um paciente meu e falar assim, vamos lá para a minha igreja, não posso. Né? Não pode. A gente tem que respeitar isso. Ah, mas não dá vontade? Eu tenho coisas que eu falo, gente, se bem uma oração ia dar certo. Mas não pode. Mas isso não me isenta de, na minha casa, todos os dias, 5 horas da manhã, levantar eu e meu esposo e orar por cada paciente meu. Eu vou orar no meu consultório? Não vou fazer isso, porque eu respeito meu paciente. Mas não me impede. Tem paciente, tem famílias que a gente ora, que a gente jejuma, né? A gente não deixa o paciente no consultório, sabe? Eu deixo os problemas do paciente no consultório, mas os meus pacientes, todos os meus pacientes, até os que não são mais, que eu tenho uma listinha, a gente senta e ora por cada um. Porque eu quero que meus pacientes, eles sejam curados, não só no psicológico, mas eu quero que eles se encontrem verdadeiramente, né? Eu não vou chegar para o meu paciente e falar assim, vamos ali numa campanha de oração. Não posso fazer isso, porque isso é antiético. Mas nada me impede, como profissional e cristã, de orar por ele, de jejuar por ele. Né? Porque eu acredito que tem acredito assim, muito mesmo, bem forte, que tem muitos problemas de alguns pacientes meus que eles têm a ver com o espiritual. Mas eu não vou chegar para ele e falar isso, porque isso é antiético, a minha profissão não me permite isso. Mas eu chego em casa e falo, eu apresento ele na minha oração, eu falo, Senhor, aquele problema lá, ele não é só psicológico, aquele problema lá, ele é espiritual e eu quero clamar por esse paciente. Então eu clamo na minha casa. Não para ele, não com ele, mas na minha casa eu faço isso, né? Então, para mim, como cristã, é tranquilo chegar dentro do consultório e respeitar o ambiente do meu paciente. Mas todos eles podem saber que eles ficam debaixo do meu joelho. Eu oro, né? Curiosidade, assim, eu estava pensando aqui, olhando algumas coisas, e quais os sinais, os principais sinais indicam que é hora da família buscar um cuidado para os seus filhos ou do adulto buscar um cuidado de um profissional psicólogo para a terapia? Quais são os sinais? O que na sua concepção, o que identifica isso? O sono. Quando você começa a ter problema para dormir. Quando você tem problemas para acordar. O sono, ele vai te dizer, sabe? O momento certo de você procurar uma ajuda. Porque quando você não dorme, é porque você não consegue parar de pensar. E você não consegue parar de pensar porque você não consegue encontrar uma solução para aquilo que você está ansiando. Então você precisa de ajuda de um profissional para você falar e não ter medo de ser, sabe, rotulado. Porque muitas vezes a gente não fala para um amigo porque você fala, meu amigo vai dizer que eu sou doido. Ele vai me criticar, né? Quando você está dentro de um consultório, você pode falar qualquer coisa. A coisa mais absurda que vier na sua cabeça, o profissional ele não vai te julgar. Porque a gente é treinado para não julgar. Porque a gente sabe as possibilidades do ser humano. Né? Então, quando você não consegue dormir, você precisa procurar um profissional. E quando você não consegue acordar, você precisa também, porque isso é fuga. Né? Eu não vou acordar para quê? Não estou conseguindo resolver meu problema. Aí toda hora tu está querendo dormir. Então, um dos indícios assim mais fáceis de ver é o sono. Legal. Ou você não dorme, ou você dorme demais. Isso vale para criança também? Para criança também. A criança, ela tem ansiedade e ela tem depressão diferente do adulto. A criança, quando ela tem depressão, primeiro, ela fica muito nervosa. Ela fica extremamente nervosa. Fica macriada, que o pessoal chama, né? Então ela fica sem paciência. Agressiva. Fica agressiva. Por quê? Porque ela não sabe identificar e nem regular as emoções dela. E aí a gente acha que a depressão é aquela coisa mais, né?
tranquila, passiva, a criança ela fica desregulada. Porque criança o que é uma criança? Criança é brincar, criança é falar besteira, criança é correr, criança é quebrar as coisas. Isso é ser criança. Criança que desvia de uma mesa correndo, tá errado. O pai e a mãe estão sufocando essa criança. Uma criança que nunca quebrou nada dentro de casa, os pais estão sufocando essa criança, né? Porque não tem uma cicatrizinha, nunca bateu em nada. Criança tecnológica de hoje, criada na tela, na TV e no sofá. Mas até a criança tecnológica, ela esbarra nas coisas. Né? Quando ela sai do telefone e barra. Então, assim, a criança, ela tem que ser leve. A criança normal é aquela que você tem que falar 500 vezes para ela tomar banho. Então lá em casa tá tudo certo. Então o Noah tá no caminho certo. Porque agora, vovô quer tomar banho? Não vão tomar. Não, mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Não vão tomar. Não, só mais um pouquinho. Criança é isso, entende? Criança é essa coisa de dar trabalho. Porque hoje o adulto, ele não quer trabalho. Ele quer que a criança seja um adulto pequenininho. Aí, menina, eu falei 300 vezes pra essa menina, esse menino não vai fazer. Sim, ele não vai porque ele é criança. E tá assim, tudo certo. É, porque ele tá no caminho de aprender. Se ele aprender, ele não é mais criança. Então eu curei a criança interior da minha irmã caçula com 7 a 8 anos de idade. Porque Mariane vai tomar banho. Não vou. Só um pouco, Mariane vai tomar banho. Não vou. Falei, Mariane, se você não for tomar banho, eu vou te botar no chuveiro com roupa e tudo e você vai tomar banho. Era pra ela ir pra escola, né? Minha mãe era, como meus pais são separados, minha mãe estava trabalhando e eu ali com 11 para 12 anos tive uma irmã caçula. Então eu brinco que o pai da minha irmã fui eu, que é quem cuidava e quem ficava ali com ela. Sei que nesse dia eu peguei ela com roupa e tudo, botei debaixo do chuveiro, você vai tomar banho agora, que eu tô mandando você tomar banho. Você não é meu pai, eu falei, você vai tomar banho, você tem que ir pra escola. Dali pra lá, nunca mais ela falou, não vou. Falei, mas ele vai tomar banho. Tô indo, já vou, obrigado. Não teve mais. Daquela época pra frente, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar disso, mas daquele momento pra frente, nunca mais ela falou, não vou. Acho que a criança dela, em relação ao banho, morreu ali, porque ela falou, eu não vou desafiar mais, porque meu irmão vai me tacar dentro d'água. E esse é o grande segredo para uma criação, você não desistir do filho, né? Pais hoje vão almoçar no restaurante, o que o pai faz? Primeira coisa que o pai faz? Leva o tablet e o celular. E aí dá pro menino, por quê? Porque aí ele não vai ficar andando, não vai ficar perguntando, não vai ficar pedindo, não vai ficar entrando no meio da conversa. Nós lá já escolhemos diferente, a gente escolhe o restaurante que tem a brinquedoteca maior para ele poder ficar o máximo de tempo brincando e interagindo com as crianças. Agora, aquela do Veleiros ali é uma brinquedoteca legal. A gente vai comer uma pizza domingo, não vamos pra lá. Ele já chega, posso ir pra brinquedoteca? Pode. Vai embora. Pois é, mas é muito importante você ensinar ele a ficar na mesa com você. Porque você precisa acostumar o teu cérebro que você tem uma criança. Porque não vai ter sempre uma brinquedoteca. Mas eu como sou vô, eu só levo... Até não me cabe, isso aí você deixa pro pai ou pra mãe. O lado bom do vô é esse, ó. Papai e mamãe tá aqui, vocês acostumam ele a ficar na mesa. Eu vou levar pra dar uma volta de lancha, pra brincar na brinquedoteca, deixa que eu vou brincar. O avô, ele é o que não precisa dar limite. Eu falo isso, a gente brinca, com o ditado popular de novo, né? O pai educa pro vô estragar, né? Mas a gente vem naquela... Não, a gente tá aqui pra ser um momento bom. Aí a briga em casa, né? Isso acontece muito. Não, mas quero ir pra casa da vovó, quero ir pra casa do vovô. Não, hoje você vai ficar aqui. Não, mas eu não quero ficar aqui. A criança criou na cabeça dela o vínculo de que é um lugar onde ela tem menos nãos, mais sim e mais liberdade, né? Mas isso é importante. É importante pro caráter, é importante pra segurança emocional. O avô e a avó, eles são, vamos dizer assim, o lugar onde o teu senso de importância fica seguro, sabe? Uma criança que tem vô e que tem vó, elas são mais criativas. Por quê? Porque lá no vô e na avó, elas podem fazer a traquinagem que for, que o avô e a avó vai rir. Tem a liberdade, né? Ele vai rir. Aí em casa, ele vai ter educação. E na casa do avô, ele vai ter liberdade de criação, né? Aí a gente tem que ter muito claro isso. Quando o filho vai para casa do avô, nada de dar regra. A regra da casa do avô é a regra do avô e da avó.
Corta Meu aí, Eziel. Deus, Minha esposa não pode assistir isso aí, não. Senão no outro. Eu ainda sou o vô que tenta segurar um pouquinho ali, mas a avó quer dar tudo. Não tem. Na casa do vô e da avó. Isso é um perigo, ó. Essa Liberdade. parte aí a gente vai pensar se vai pro ar ou não, viu, Marilena? Porque. Eu sei, mas os meus filhos, na casa do meu pai e da minha mãe, eu não dava ordem neles. Não dava, de jeito nenhum. Quando eu falava assim, menino, não faz isso. Na sua casa você manda, aqui na minha casa eu que mando. Aí quando eu falava alguma coisa assim, quem manda aqui é meu avô. Eu falei, lá em casa a gente conversa. Mas você não vai morar aqui, você vai ter que ir embora. Mas isso faz com que as crianças saibam que tem um lugar onde elas podem ter liberdade e ser acolhidas nos detalhes mais, sabe? Mais pequenininhos ou mais loucos. Bizarros, mais doidos, né? Então, tipo do menino ficar todo melado de graxa na casa do meu pai, né? Então, meu pai falava, tirando as coisas do caminhão lá e fez aquele trem cheio de peça. Aí o meu filho falou assim, vô, pode entrar? Ele, não é ideal não, porque isso é toque, mas se tu quiser entrar, pode entrar. Aí a minha irmã, eu tenho essa foto, aí ele pegou e entrou. Aí ele falou assim, vou arder os olhos. Era isso que eu tava te falando, os olhos ardem. Aí meu pai lavou ele de mangueira, ele falou, mas vô, eu posso entrar de novo? Pode. Então assim, ele teve uma experiência e depois quando ele chegou de novo, aí veio o priminho dele, falou assim, eu posso entrar, vô? Pode. Entra não, depois não sai de jeito nenhum. Aí o priminho dele não entrou. Então assim, eles começam a aprender coisas que na nossa casa não aprende, né? São coisas esquisitas, mas é necessário. Então tem muita coisa que criança não faz porque na casa do avô ela fez e não deu certo. E na nossa casa a gente não permite eles, né? A minha sobrinha metia o dedo na tomada. A minha irmã ficava enlouquecida. Na casa do meu pai falou, não é uma boa ideia não. Meu pai não tem muito juízo. Não é uma boa ideia não. Aí, mas eu posso? Pode, mas não é uma boa ideia. Aí ela tomou um choque, aí ele tirou ela rápido. Aí ele, dói, né, vô? Aí eu falei, quando o vovô fala, não é uma boa ideia, é porque machuca. Aí quando a minha irmã chegou, papai, isso deixou. Nunca mais a minha sobrinha mexeu em tomada. Né? Porque meu pai sabia que aquela tomada era... É a educação do jeito antigo. Aprende pela dor, né? Tem o amor e tem a dor. E aí depois ele acolhia e tudo mais, né? Então tem coisas que, gente, é perigoso. Eu falei, pai, mas isso é perigoso. Não, mas ela não tinha nada de ferro na mão dela, não. Ela só dá choque se tiver o ferro. Então assim... Dá uma fritadinha no dedo, mas não dá nada não. Aquelas tomadinhas tranquilo. de 12 volts, sabe? Ah, tá. Aquela que era para ferrinho de solda. Não, eu meti o dedo, foi na de 220 mesmo. Nossa. Aí o menino. Não, então ficou assim, a cicatrizinha aqui até hoje. Olha aí, ficou mesmo, Ficou, né? não, aqui, ó. Sabe que você pega aqueles fios assim? Tava brincando, isso aqui foi... Mas não foi na casa de vô. Foi na casa da minha avó. Tava na casa da minha avó. Tá vendo? Mas olha a história, tava brincando de bola, a casa da minha avó tinha 2 ambientes, a cozinha, aquelas casas antigas, tipo um alpendre, tinha a cozinha embaixo, com um fogão além e tal, uma área coberta, e a parte de cima era a casa grande onde a gente dormia, tinha TV e tal, e aí no meio tinha um corredor. A gente brincava de bola, eu e meus primos naquele corredor. Nesse dia, minha avó tava lavando roupa, esse corredor vinha água da lavanderia e caía, e tinha um ralinho no final. E a gente fez um golzinho naquela parede ali, tava brincando de bola. Só que eu não vi, nem ele, ninguém viu que tinha um fio passando assim, ó, em cima, onde a gente tava. Aí brincando de bola, eu escorreguei. Aí na hora de cair, você segura no que tem, né? Quando eu mandei a mão, o que tinha ali? O fio. Um fio desencapado. Aí ficou o Renan lá. Meu Deus. Pegado, aí minha avó tirou. Ficou preto, eu lembro que até hoje a gente foi no posto de saúde, ficou preto de queimado, né? Aí ela veio com um palitinho, com alguma coisa lá, médica, eu não sei o nome do que era, e passou uma pomadinha e tal, não sei o que, fez um curativo e ficou. E nunca mais saiu, ficou a cicatriz pro resto da vida. Isso foi um choque. Na casa da avó, jogando bola no corredor cheio d'água e sabão, quando o menino joga a bola dentro da água. Qual o nexo? Você chutar a bola num lugar que tá cheio d'água? Não sei, era... menino casa de brincando na casa da avó. Foi na casa da minha mãe, eu nunca tinha feito isso, porque ela nunca ia deixar eu brincar de bola com o pé dentro da água e ela lavando roupa, a gente nunca na vida. E aí vida. não virou uma história boa pra contar? É recordações, como você disse, né? E isso é importante. Por quê? Porque você tem uma história que te aquece, você teve cuidado, depois teve zoação. Tem de tudo. O pessoal não te zoava, o outro ficou pendurado.
É eu e um primo, né? A gente ficava... Teve as brincadeiras, até você falando agora, eu nem lembrava muito disso, mas teve as brincadeiras na época de mãozinha. Ó, toca a mãozinha ruim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí tem aquelas brincadeiras de primo. Ah, a mãozinha vai cair, agora por que você não faz? E ficava nessas... Que hoje tudo é bullying, né? É. Hoje não podia. Mudou não pode. mais essa... Não, o bullying, ele existia. Era vários Eu falo que eu fui criado dentro do bullying, o bairro que a gente cresceu. O que faz você ser um ser humano melhor é os seus irmãos. Gente que não tem irmão, Então fica meio eu frágil. tenho prêmio. Porque eu tenho 3 irmãs mulheres que fizeram de mim gato, sapato e cachorro. Imagina na casa da Marilena, isso não é um problema, né? Ter irmão em 25. O Hugo é filho único. Seu filho único. Às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Mas tu se machuca mais fácil quando alguém fala alguma coisa assim. Ah, com certeza. A gente não se machuca. Tá acostumado, né? Não. O irmão já faz o bullying já O irmão dentro de faz o casa. bullying desde- Faz. O bom é... Você não pode ter filho único. Tem que ser mais de um. Pra poder ter o bullying. Não precisa ser 25, né? Mas Não, é porque aí também, né? pode ser... Não tinha Isso TV, era um outro eu momento. deixei fora as tias, que minha avó morreu cedo, foi as irmãs da minha mãe, tudo de morar lá em casa. E minha avó teve 10 filhos, né? Hugão, Muito bem. vamos para a nossa Dica de Milhões, da nossa psicóloga, terapeuta. Dica de milhões. É um quadro especial criado pelo Dr. Hugo França, com a sua perspicácia de conduzir algo que faça muito sentido para quem está assistindo a gente. Explica para ela, Hugão. É isso aí. Marilena, esse quadro é onde a gente pede para o nosso convidado dar aquela dica, sabe aquela dica que você só dá para quem vai lá e paga a sua consulta e vai lá ouvir você falar? Aquela dica que você dá para a pessoa que está nos ouvindo sobre a psicologia. Você já falou um pouco sobre, né, em que momento ele vai procurar e tal, mas de repente tem uma dica de que ele possa ser feito para evitar um problema dica que você maior. considera importante, que você fala, cara, isso aqui é algo que eu não posso deixar de passar para o máximo de pessoas que eu puder, porque ajuda muita gente. É essa dica que a gente quer. Amar. Então abra o coração para aquela câmera ali, ó. Não, eu acredito que quando você consegue expressar o seu amor às pessoas da sua casa, da sua família, você tem que ter relacionamento. Uma pessoa que não se relaciona, que ela é muito sensível, sabe? Aquela pessoa que não quer se relacionar para não se machucar, ela sempre vai se machucar. Então a dica de milhões: se relacione, sabe? Se relacione. Machucou, fala para a pessoa que machucou. O diálogo, ele é tudo. E o diálogo ele só tem com quem você se relaciona. Se você não se relaciona, você não tem coragem de conversar com a pessoa. Então, a dica é: se relacione verdadeiramente. Não guarda raiva. Raiva não se guarda. A gente não consegue guardar nem dinheiro, né? Tem gente guardando raiva, guardando ressentimento. Então, a pessoa te machucou, senta com essa pessoa e fala. Que isso vai, assim, aliviar o teu coração, assim, 80%. E aí os outros 20% você vai lá em mim. Muito bem. Mas acho que é isso, pessoal. Nosso episódio de hoje acho que foi um dos melhores episódios que a gente gravou aqui de conteúdo para você que está assistindo. Não é aquele conteúdo fluxo digital, gestão de clínica, expansão, mas é um conteúdo que te ajuda na vida, família, construção de relacionamento e principalmente na nossa cabeça. Eu acho que se a nossa cabeça não está bem, nada funciona. Então, para você que ficou até aqui, não esquece, clica no sininho, segue o canal, não deixa de compartilhar esse conteúdo com mais pessoas para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo, que é ajudar o máximo de pessoas possível através do nosso conhecimento e dos convidados que vêm até aqui. E antes disso, a gente vai deixar aqui as nossas contribuições finais, não desliga ainda, a gente ainda tem a nossa mensagem final, a minha é essa. Dr. Hugo, fique à vontade. Então, eu queria agradecer cada um que fica aí com a gente, escutando a gente falar esse tempo todo, né? A gente trouxe aqui hoje uma convidada que realmente traz muita informação importante. Eu acho que você não consegue ir bem na sua vida pessoal, na sua vida profissional, se a cabeça não estiver boa, né? Se você não cuidar do seu emocional, do espiritual. E acho que hoje você trouxe uma contribuição muito grande para nós, né? Muita gente vai
assistir esse podcast, vai se identificar com muita coisa que você falou aqui e de repente fica aí o canal para buscar essa ajuda. E eu falo assim, o acompanhamento com psicólogo não é só quando você está com problema. Eu acho melhor ir na Marilena quando eu estou bem, porque é isso, é alguém que eu vou falar tudo que eu preciso, que eu tenho vontade de falar, sabendo que eu não vou ser julgado e que vou ter um retorno imparcial, né, dessa conversa. Então, foi muito bom, obrigado por ter aceito aí o nosso convite, por ter vindo contribuir com todo mundo aí. Passo a palavra para você agora, para você fazer as últimas considerações. Eu acho que esse momento ele é importante porque ele é um momento descontraído, né? Totalmente desconstruído também, que foi o que eu tinha falado. O ser humano ele tem uma mania de encaixotar tudo, encaixotar as suas próprias emoções. E quando você encaixota as suas emoções, você tira a beleza do que é a natureza humana. Quando você pega todas as suas emoções e decide que ela vai ser só daquela forma, você só pode rir baixinho, você tem que falar baixinho. Eu costumo dizer que eu fui criada do lado de cachoeira, então eu falo alto, né? Então a gente tem que entender que a gente precisa de liberdade. E uma coisa muito importante, esteja com pessoas que levam você a sério. Esteja com pessoas que te elevam, não só financeiramente, mas que te elevam espiritualmente. Ela te leva a buscar uma conexão com o sagrado, né? Eu falo que Jesus ele inteira todo o nosso ser. Então, busque para a sua saúde mental, para a sua saúde espiritual, a sua saúde financeira, se conectar com pessoas que te aproximem de Deus. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Agradeço você mais uma vez que está com a gente. E não deixe de compartilhar e assistir os outros episódios do podcast, compartilhar o nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo episódio. Fiquem todos aí acompanhando de perto, porque vão vir novos convidados, novas informações, novos bate-papos aí que sempre vão acrescentar em alguma coisa para nós e tenho certeza que para você também. Valeu, um abraço a todos.